Você sabia que Portugal possui uma das melhores malhas rodoviárias da Europa? São milhares de quilômetros de estradas modernas, túneis, pontes e rodovias que atravessam montanhas, vinhedos e cidades históricas. No vídeo de hoje, vamos conhecer as principais estradas portuguesas, entender como funcionam os pedágios, descobrir curiosidades e fazer uma viagem de norte a sul do país. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e embarque comigo nesta viagem pelas estradas de Portugal. Antes mesmo dos automóveis, Portugal já possuía importantes caminhos comerciais. Os romanos construíram diversas vias de pedra que ligavam cidades importantes da antiga Lusitânia. Muitas delas ainda existem e podem ser visitadas. Com o passar dos séculos, o país modernizou sua infraestrutura, principalmente após entrar na União Europeia, recebendo investimentos que transformaram completamente sua rede rodoviária. Hoje, Portugal possui uma infraestrutura considerada referência em qualidade. Depois de conhecer um pouco da história das estradas portuguesas, vamos entender como funciona a malha rodoviária do país. Portugal possui uma rede de estradas moderna, organizada e muito bem sinalizada, permitindo que praticamente qualquer cidade, vila ou aldeia seja acessível por rodovia. Independentemente da região, é possível viajar com conforto e segurança, seja em autoestradas de alta velocidade ou em estradas nacionais que atravessam paisagens históricas. A rede rodoviária portuguesa é dividida em diferentes categorias, cada uma com uma função específica. Autoestradas. A. As autoestradas são as vias mais rápidas e modernas do país. Elas são identificadas pela letra A, seguida de um número, como a A1, A2 ou A3. Essas rodovias possuem duas ou mais faixas por sentido, separador central, acostamentos e acesso totalmente controlado. Nelas não existem cruzamentos em nível, semáforos ou passagens de pedestres, o que torna a viagem muito mais segura e rápida. Por exemplo, a A1 liga Lisboa ao Porto, a A2 conecta Lisboa ao Algarve e a A3 liga o Porto à fronteira com a Espanha. Em geral, o limite de velocidade nas autoestradas é de 120 km por hora e muitas delas possuem pedágios, itinerários principais, IP. Outra categoria importante são os itinerários principais, identificados pela sigla IP. Essas vias têm como objetivo ligar as principais regiões do país, conectando grandes cidades, polos industriais, portos e fronteiras internacionais. Em alguns trechos, um itinerário principal pode ter características de uma autoestrada, enquanto em outros apresenta cruzamentos e limites de velocidade menores. Um exemplo é o IP3, que liga Coimbra a Viseu, desempenhando um papel importante na ligação entre o litoral e o interior do país. Itinerários complementares, IC. Os itinerários complementares, identificados pela sigla IC, complementam a rede principal de transportes. Eles fazem a ligação entre cidades médias, zonas industriais e regiões que não são atendidas diretamente pelas autoestradas. Embora sejam vias de boa qualidade, normalmente apresentam menor fluxo de veículos e podem possuir apenas uma faixa em cada sentido em alguns trechos. Um exemplo bastante conhecido é o IC19, que liga Lisboa a Sintra e está entre as estradas mais movimentadas de Portugal. Estradas nacionais. N. As estradas nacionais, identificadas pela letra N, são algumas das vias mais tradicionais do país. Elas atravessam cidades, vilas e áreas rurais, oferecendo uma experiência de viagem mais tranquila e com belas paisagens. Essas estradas são muito utilizadas por quem deseja conhecer Portugal de forma mais turística, passando por pequenas localidades, vinhedos, montanhas e monumentos históricos. Um exemplo famoso é a Estrada Nacional 2, conhecida como N2, que percorre Portugal de norte a sul por cerca de 740 quilômetros, sendo comparada à histórica Rota 66 dos Estados Unidos, estradas municipais. Por fim, existem as estradas municipais, administradas pela. Uma das principais dúvidas de quem pretende dirigir em Portugal é sobre o funcionamento dos pedágios.
Diferente de muitos países, Portugal utiliza dois sistemas de cobrança: o pedágio tradicional e o pedágio exclusivamente eletrônico. Conhecer essa diferença é fundamental para evitar multas durante a viagem. Pedágio tradicional. O primeiro modelo é o pedágio tradicional, muito parecido com o que encontramos em diversos países. Ao entrar na autoestrada, o motorista retira um bilhete em uma cabine automática. Esse bilhete registra o ponto de entrada na rodovia. Ao sair da autoestrada, basta inserir o bilhete na cabine de pagamento. O valor será calculado de acordo com a distância percorrida. O pagamento pode ser feito com dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito e, em algumas praças, por aproximação. Também existem cabines automáticas e outras com atendimento por operadores. Pedágio eletrônico. O segundo sistema é o pedágio eletrônico, conhecido em Portugal como portagem eletrônica. Nesse modelo não existem cabines nem cancelas. Em vez disso, há pórticos instalados sobre a estrada equipados com câmeras e sensores que registram automaticamente a passagem dos veículos. Sempre que um veículo passa por um desses pórticos, o sistema identifica a matrícula ou placa do veículo ou faz a leitura de um dispositivo eletrônico instalado no para-brisa. Por isso, o motorista não precisa parar nem reduzir a velocidade para efetuar o pagamento. O sistema Via Verde. Para facilitar ainda mais a circulação, Portugal utiliza o sistema Via Verde. A Via Verde funciona por meio de um pequeno dispositivo eletrônico instalado no para-brisa do veículo. Quando o automóvel passa pelos pórticos eletrônicos ou pelas faixas exclusivas das praças de pedágio, o sistema identifica automaticamente o dispositivo e realiza a cobrança diretamente na conta do usuário. Além dos pedágios, a Via Verde também pode ser utilizada em alguns estacionamentos, postos de abastecimento e outros serviços, tornando a viagem muito mais prática para quem dirige com frequência pelo país. Como os turistas pagam os pedágios? Quem visita Portugal e aluga um carro também pode utilizar esses sistemas com facilidade. Na maioria das locadoras, o cliente pode contratar o dispositivo Via Verde junto com o veículo. Assim, todos os pedágios utilizados durante a viagem são registrados automaticamente e o valor é cobrado posteriormente pela locadora. Caso o veículo não possua Via Verde, o turista deve verificar se a estrada utiliza cobrança tradicional ou eletrônica. Nas rodovias com pedágio tradicional, o pagamento é feito normalmente nas cabines. Já nas estradas com cobrança exclusivamente eletrônica, existem opções como associar um cartão bancário à matrícula do veículo, adquirir um passe eletrônico para determinado período ou utilizar outras modalidades de pagamento disponibilizadas pelas autoridades portuguesas e pelas locadoras de veículos. Atenção às estradas com cobrança. Agora que já entendemos como funcionam os pedágios, vamos falar sobre outro assunto muito importante para quem pretende dirigir em Portugal: os limites de velocidade. Respeitar esses limites não é apenas uma questão de segurança, mas também uma obrigação legal. As estradas portuguesas são amplamente monitoradas e o excesso de velocidade pode resultar em multas elevadas e outras penalidades. Vamos conhecer os principais limites permitidos dentro das cidades. Nas áreas urbanas, o limite geral de velocidade é de 50 km por hora. Esse limite existe porque há maior circulação de pedestres, ciclistas, transportes públicos e cruzamentos. Em algumas zonas residenciais, próximas de escolas ou hospitais, o limite pode ser ainda menor, chegando a 30 km por hora. Por isso, é essencial observar sempre a sinalização. Estradas nacionais. Nas estradas nacionais, identificadas pela letra N, o limite geral é de 90 km por hora. Essas vias costumam atravessar cidades, áreas rurais e regiões montanhosas. Em determinados trechos, devido às curvas, ao relevo ou ao tráfego local, o limite pode ser reduzido,
sendo indicado por placas de sinalização. Vias rápidas. As vias rápidas ou itinerários principais e complementares permitem velocidades maiores. Em muitos desses trechos, o limite é de 100 km por hora. Essas estradas oferecem melhores condições de circulação, com menos cruzamentos e maior fluidez no trânsito, mas ainda exigem atenção constante às placas, pois alguns segmentos podem ter limites diferentes. Autoestradas. Nas autoestradas portuguesas, identificadas pela letra A, o limite máximo para automóveis ligeiros é de 120 km por hora. Essas são as vias mais modernas do país, projetadas para viagens longas com conforto e segurança. Mesmo assim, em situações de obras, acidentes ou condições meteorológicas adversas, podem existir limites temporários inferiores, devidamente sinalizados. Fiscalização por radares. Portugal possui um sistema de fiscalização bastante eficiente. Ao longo das estradas, é comum encontrar radares fixos, instalados em locais estratégicos para controlar a velocidade dos veículos. Além deles, a polícia também utiliza radares móveis, posicionados em diferentes pontos das rodovias e das áreas urbanas. Como esses equipamentos mudam frequentemente de localização, os motoristas devem respeitar os limites durante todo o percurso, e não apenas onde sabem que existem radares, multas e penalidades. Ultrapassar os limites de velocidade pode resultar em multas que variam conforme o excesso registrado e o tipo de via onde a infração ocorreu. Além da penalização financeira, em casos mais graves, o condutor pode perder pontos na carta de condução, sofrer suspensão temporária do direito de dirigir e, em situações de velocidade muito acima do permitido, responder por infrações mais severas previstas na legislação portuguesa. Para turistas que alugam veículos, as multas também são cobradas. As estradas mais bonitas de Portugal. Além da excelente infraestrutura, Portugal encanta motoristas e viajantes por suas paisagens deslumbrantes. Em poucos quilômetros, é possível sair de praias paradisíacas, atravessar montanhas cobertas de neve no inverno, percorrer vales repletos de vinhedos e conhecer parques naturais preservados. Vamos conhecer algumas das rotas mais bonitas do país. Serra da Estrela. A Serra da Estrela é a maior cadeia montanhosa de Portugal continental e abriga o ponto mais alto do país. As estradas que atravessam a serra são conhecidas pelas curvas sinuosas, mirantes naturais e paisagens impressionantes. Durante o inverno, essa é a única região de Portugal onde a neve é frequente, atraindo milhares de visitantes. Ao longo do percurso, é possível observar lagoas, formações rochosas, pequenas aldeias de montanha e uma natureza praticamente intocada. Para quem gosta de dirigir apreciando belas paisagens, essa é uma experiência inesquecível. Costa Vicentina. No litoral sudoeste de Portugal, encontra-se a Costa Vicentina, considerada uma das regiões costeiras mais preservadas da Europa. As estradas acompanham falésias com mais de 50 metros de altura, praias praticamente selvagens e o Oceano Atlântico em toda a sua grandiosidade. É uma rota muito procurada por turistas, fotógrafos, surfistas e amantes da natureza, principalmente durante o pôr do sol, quando a paisagem ganha cores espetaculares. Vale do Douro. O Vale do Douro é uma das regiões mais famosas de Portugal e patrimônio mundial da Unesco. As estradas acompanham o curso do Rio Douro, passando por encostas cobertas por vinhedos centenários, responsáveis pela produção do famoso vinho do Porto. Durante o percurso, o viajante encontra miradouros, pequenas quintas, vilas históricas e paisagens que mudam completamente conforme a estação do ano. É considerada uma das rotas panorâmicas mais bonitas da Europa. Parque Nacional Peneda Gerês. No extremo norte do país está localizado o Parque Nacional Peneda Gerês, o único parque nacional de Portugal.
As estradas atravessam montanhas, rios cristalinos, cascatas, florestas e pequenas aldeias de pedra que preservam tradições centenárias. É comum encontrar cavalos selvagens, cabras monteses e diversas espécies de aves durante o trajeto. Para quem aprecia ecoturismo e natureza, essa é uma das viagens mais espetaculares que Portugal oferece. Algarve. No sul do país está o famoso Algarve. Embora seja conhecido pelas praias, suas estradas também proporcionam paisagens incríveis. Ao longo do percurso, surgem praias de águas cristalinas, falésias douradas, marinas, vilas de pescadores e cidades turísticas como Lagos, Albufeira e Tavira. Durante o verão, milhares de turistas percorrem essas estradas para conhecer algumas das praias mais bonitas da Europa. Por que essas rotas são tão famosas? Essas estradas são consideradas algumas das mais bonitas da Europa porque combinam excelente pavimentação, segurança, boa sinale. Depois de conhecer as estradas, os pedágios, os limites de velocidade e algumas das paisagens mais bonitas do país, fica a pergunta: afinal, vale a pena dirigir em Portugal? A resposta é sim. Para quem gosta de viajar com liberdade e descobrir lugares além dos roteiros tradicionais, alugar um carro pode transformar completamente a experiência. Liberdade para conhecer pequenas cidades. Uma das maiores vantagens é a liberdade de explorar o país no seu próprio ritmo. Portugal é repleto de pequenas vilas e aldeias históricas que muitas vezes não são facilmente acessíveis por transporte público. Com um carro, você pode fazer paradas quando quiser, conhecer castelos medievais, provar a gastronomia local e descobrir lugares pouco explorados pelos turistas. Essa flexibilidade torna cada viagem única. Paisagens incríveis. Outro grande atrativo são as paisagens. Durante uma única viagem, é possível dirigir por montanhas, vales cobertos por vinhedos, praias de águas cristalinas, falésias impressionantes e parques naturais preservados. Cada região oferece cenários completamente diferentes, tornando o percurso tão interessante quanto o próprio destino. Distâncias curtas. Portugal também é um país relativamente pequeno, o que facilita bastante os deslocamentos. As principais cidades ficam a poucas horas de distância umas das outras. Em um único dia, por exemplo, é possível sair de Lisboa, visitar cidades históricas pelo caminho e chegar ao porto com tranquilidade. Essa proximidade permite conhecer várias regiões em poucos dias de viagem. Excelentes condições das rodovias. As estradas portuguesas estão entre as melhores da Europa. O pavimento é de ótima qualidade, a sinalização é clara, a manutenção é constante e a infraestrutura oferece conforto e segurança durante todo o percurso. Além disso, há áreas de descanso, postos de combustível, restaurantes e serviços distribuídos pelas principais rodovias. Facilidade para alugar um veículo. Outro ponto positivo é a facilidade para alugar um carro. As principais cidades e aeroportos de Portugal contam com diversas locadoras nacionais e internacionais, oferecendo veículos para todos os perfis de viajantes. O processo costuma ser simples e muitos turistas optam por contratar um carro logo na chegada ao país para aproveitar ao máximo o roteiro. Conclusão. Se você busca praticidade, conforto e a oportunidade de conhecer Portugal, além dos grandes centros urbanos, dirigir pelo país certamente vale a pena. Com estradas modernas, belas paisagens, distâncias relativamente curtas e uma excelente infraestrutura, viajar de carro é uma das melhores formas de descobrir a verdadeira essência de Portugal. E assim, chegamos ao final da nossa viagem pelas estradas portuguesas. Espero que este vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre a infraestrutura rodoviária do país e, quem sabe, inspirado a planejar sua próxima aventura pelas estradas de Portugal. Chegamos ao fim da nossa viagem pelas estradas de Portugal. Como vimos, o país possui uma infraestrutura moderna, segura e muito bem organizada,
tornando qualquer viagem uma experiência agradável. Agora quero saber a sua opinião. Qual estrada portuguesa você gostaria de conhecer? Escreva aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Toda semana trazemos novos conteúdos sobre estradas, transportes e viagens pelo mundo. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.